Direito Descomplicado. 8h27 agora, Tarobá Cidade de volta com um tema polêmico. Uma portaria de 2023 entrou em vigor no mês passado, depois de pelo menos 5 adiamentos pelo governo federal, e impacta diretamente o comércio no Brasil inteiro. O trabalho em feriados, afinal de contas, pode ficar proibido? Vamos saber agora com a advogada Maiara Bispo, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Maiara. Bem-vinda de rosinha, toda linda. Bom dia. Rosinha para trazer bons fluidos. Ah, é verdade. Eu com azulzinho e você com rosinha. Isso. Maiara, essa portaria, ela vem sendo adiada por qual motivo? Na verdade, é por uma estruturação, né? A ideia dessa portaria não é proibir efetivamente o trabalho no feriado, mas sim trazer uma forma melhor de regulamentar esse trabalho, para que não tenha prejuízos tanto à empresa, né, do comércio e demais varejistas, como os empregados. E todo o setor do comércio é impactado ou algumas atividades? São algumas atividades. Essa portaria ela tem um anexo com diversas atividades que ficam proibidas, né? Proibidas no sentido seguinte: olha, não é que você não pode abrir. Então vamos esclarecer como que vai funcionar. A ideia dessa portaria é que haja uma autorização sindical, tá? Através de um acordo coletivo ou de previsão em convenção coletiva, para que possa se abrir no feriado. E aqui a ideia é para o comércio e para as atividades que tenham empregados. Então, se eventualmente eu tenho uma loja, por exemplo, e quero abrir no feriado, só que só eu que trabalho, só a dona da loja trabalha, não teria problema nessa abertura. O problema efetivamente estaria em não se ter uma autorização, seja ela sindical e até prevista também pela própria questão do município. A gente também tem que observar a lei do município, se pode ou se não vai poder, né, ter esse funcionamento. E eu ter empregados e não ter essa autorização. Então, o grande problema está nesse sentido. Ô Maiara, trazendo até para nossa realidade aqui de Londrina, a gente vê que historicamente já existe uma intensa negociação entre os dois sindicatos, né? O Sincoval, que é o patronal, e o Sindecolon, que é o dos empregados. E todo feriado já existe algo previsto. Londrina já estaria automaticamente enquadrada, então, nessa legislação? Vai depender da parte do trabalho a ser desenvolvido, né, da área a ser desenvolvida. Por exemplo, eu posso ter esse tipo de negociação, mas e referente aos shoppings, né? E referente, eventualmente, a uma peculiaridade do comércio, não só o comércio de centro de Londrina, mas também outras atividades, varejistas ou atacados. Então, como que vai funcionar tudo isso? Então, a gente tem que ver duas situações. Primeiro, a convenção ou o acordo coletivo. Então, pode ser que uma determinada categoria se junte para fazer essa abertura ou não de determinado feriado, como também a gente já pode ter essa previsão em convenção coletiva. Do Sincoval, realmente já tem eles quando fecham, normalmente eles já estabelecem, olha, tal feriado a gente vai substituir por tal data, então vai ter essa abertura, vai ter o fechamento. Por exemplo, um exemplo recente que nós tivemos foi agora dia 12, que foi do dia dos namorados, mas não por conta disso existia um feriado no dia 12. E houve essa negociação para que pudesse ter a abertura, né, do comércio para esse dia. É isso que prevê essa portaria, então. Na prática, foi exatamente o que aconteceu no dia 12 de junho ali. Isso mesmo. O que prevê, na verdade, assim, não é a proibição da abertura, né? É o objetivo de trazer uma maior negociação sindical entre as classes fazer efetivamente o pagamento dos empregados que estarão nesse trabalho ou não, né? É isso que eu queria saber. Então, se na convenção ficou previsto que os funcionários, os empregados, eles podem trabalhar no feriado, eles têm que receber hora extra, isso é banco de horas, tem que estar tudo escrito ali. Tem que estar tudo negociado e vai depender do que a empresa, nesse sentido, adota. Tem empresa que não adota banco de horas. Se você não adota o banco de horas, você faz o pagamento da hora extra.
Se eventualmente adotar o banco de horas e eventualmente uma compensação depois, aí vai ter que verificar, essa compensação é apenas a compensação ou também vai ter que pagar a hora extra? Então, tudo isso vai ter que ser acordado. E isso é sindicalmente, mas cada empresa vai ter que ficar atenta, porque existem segmentos bem distintos e tamanhos de empresas diferentes também, né, Mayara? Você citou aquela que não tem empregado, mas aquela que, de repente, tem pouco em comparação com aquela que tem muito. Sim, tudo vai depender muito tanto da categoria quanto da necessidade da empresa. Eventualmente, eu posso ter uma empresa que não tem necessidade de abrir no feriado. Então, para ela, essa negociação não faz diferença. Agora, eu tenho empresa que não, ela precisa abrir no feriado. Então, é importante porque, às vezes, ela demanda, por exemplo, uma farmácia, né? Ela demanda, é uma atividade essencial. Tanto é que, na questão da farmácia, nós estamos brigando para essa abertura, para eles estarem fora desse anexo, né? Eles estão no anexo. Então, assim, para eles estarem fora desse anexo, porque é uma atividade essencial, né? Como que você não vai abrir num feriado? Então, hoje, tem-se a negociação, né? Mas o ideal, por ser uma atividade necessária e urgente, você nunca sabe quando você vai precisar de um medicamento e com qual urgência que vai ser, a gente tenta negociar isso daí para estar fora do anexo. Por enquanto, acho que é um período meio de adaptação, né? Porque entrou o mês passado. O que você já está sentindo e qual a orientação, né, que você coloca? Na verdade, eu tô percebendo que o pessoal tá bem perdido. Tá todo mundo achando que não pode mais abrir, que não pode mais funcionar, que o mercado tem que fechar, que tá tudo fechado. O mercado está incluído também? O mercado também está incluído, mas assim, o que eu oriento, né? Para as empresas, a minha orientação seria aproximar do sindicato patronal, né? E cobrar efetivamente uma postura nesse sentido. Olha, vai estabelecendo acordo? Não vai? É melhor eu procurar o sindicato, então, dos empregados e fazer um acordo coletivo, né? Que dentro da minha realidade, tentar negociar essa abertura. Então, essa é a orientação. E assim, fica também a orientação para quem eventualmente não tem essa previsão, essa autorização sindical, tomar cuidado nesse trabalho, nesses feriados, porque aí vem eventualmente uma fiscalização do Ministério do Trabalho, vem um auto de infração, porque é uma infração de uma norma, de uma medida, né, que está vigente. Então, vem uma multa para ser paga e também pagamento de hora extra. E por isso que eu te perguntei, as realidades são diferentes. Pode ser feito um acordo que é diferente da convenção, então, diretamente daquele estabelecimento com o sindicato. Pode. Só para entender bem. Quando eu falo em convenção coletiva, eu estou falando de acordo entre os sindicatos. Então, o sindicato do patrão com o sindicato do empregado. Quando eu falo em acordo coletivo, eu estou falando de negociação da empresa X, vamos dizer assim, de uma empresa com o sindicato dos empregados. E até hoje, sem essa portaria estar em vigor, apesar de que, como eu coloquei, né, a Londrina já tem essa realidade de uma negociação constante. Houve algum problema de trabalho aos feriados envolvendo o comércio? Na verdade, tem muito em ação individual de reclamatória trabalhista, né? Olha, eu trabalhei tal feriado e não fui pago por isso. Ou eu trabalhei esse feriado, foi no meu banco de horas, mas acabei não usufruindo a compensação. Então, aí vem uma ação trabalhista, que isso discute na Justiça do Trabalho, é um processo que o empregado fala que teve algum problema, ou trabalho em feriado, ou não foi pago 100%, ou não teve a compensação adequada, ou foi obrigado a trabalhar sem uma negociação anterior. Então, já tem esse tipo de discussão na Justiça do Trabalho, trabalhos realizados em feriados. Mas é por isso que veio a regulamentação. Então, quando você tem essa negociação mais clara, olha, pode funcionar de tal forma, pode ser feito, ou a negociação da empresa com o sindicato dos empregados, fica muito mais fácil de você fazer uma defesa até eventualmente em um processo da empresa. Né? Sim. Porque daí você demonstra, olha, ele trabalhou neste dia, mas ele compensou em um outro dia. E isso está previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo que foi feito. E essa notícia, foi essa que causou a confusão de que agora não vai poder mais trabalhar aos domingos, por exemplo, porque houve um burburinho desse no Brasil falando sobre isso. Sim, na verdade foi uma incompreensão ali do que a norma está determinando, né? Então, a gente não existe uma proibição
né? Tipo, vai estar tudo fechado. Não é isso, né? Agora é uma regulamentação. Então, não é você fazer de qualquer jeito. É você fazer conforme as normas estão estabelecidas e fazer o certo para evitar dor de cabeça com o Ministério do Trabalho, eventualmente o Ministério Público, se vier uma fiscalização mais intensa, e até uma ação trabalhista. Então, tudo esclarecido, tá tudo normal. Essa palavra proibição assusta todo mundo, né? Com certeza, principalmente quando você fala num comércio que às vezes precisa estar ali aberto, Sim. é necessário que esteja aberto, né? Mas eu acho que é uma questão de compreensão mesmo e esclarecimento. E quem tem dúvida, sempre vale procurar uma assessoria jurídica para não ter essas dores de cabeça aí. Obrigada, Maiara, mais uma vez. Obrigada, eu agradeço. Um bom dia a todo mundo. Bom dia.